Boa noite a todos. Fico muito feliz com mais esse convite de estar aqui no Projeto Religário para fazer mais esse estudo. Agradeço a presença de todos que estão aí mais essa noite. E muito feliz de poder falar desse tema, que é um tema muito interessante, é um tema que faz parte muito da nossa realidade, em função da política, das questões sociais, a prova da riqueza e da pobreza. Mas é preciso que a gente também reflita sobre esse tipo de assunto e de questão à luz do nosso evangelho, à luz dos ensinamentos de Kardec. Então, é isso que eu vou me propor a fazer aqui. Para iniciar, gostaria que a gente já deixasse definido que, nesse primeiro momento, dentro desse estudo, nós estaremos falando de riqueza e pobreza enquanto questões materiais mesmo. Porque a gente pode sim entender a riqueza e a pobreza numa infinidade de questões, né? Assim, a gente é rico de saúde, a gente é pobre de determinadas virtudes, mas para o estudo aqui eu vou fazer essa definição, né? Fazer essa limitação aqui de que estaremos falando da pobreza enquanto falta mesmo daquilo que é necessário à subsistência, da pobreza enquanto uma classe da qual fazem parte as pessoas pobres, e tendo como sinônimos dela a miséria, a necessidade e a mendicidade. Assim como a riqueza, a gente vai entender ela assim como a grande quantidade de dinheiro, posses, bens materiais, propriedades, fortuna e a condição de quem é rico, né? Sendo seus sinônimos a exuberância, a abundância e a opulência. Esse assunto, como eu disse aqui no início, ele não é de interesse só nosso aqui, a nossa sociedade capitalista do século XXI, 2022. Né? Ela está presente aí, esse tipo de questionamento acerca da riqueza, da pobreza, desde tempos bem primórdios aí da humanidade, e não seria diferente desde os tempos de Jesus. Não é à toa que no seu evangelho ele traz em diversos momentos menções a esse tipo de situação, do pobre e do rico, do pobre está sofrendo, do rico ser abundante. Inclusive, a leitura, né, que a Raquel trouxe, também traz ali uma passagem do Evangelho em que é citada essa questão sobre a pobreza. E aí ele vai falar, não acumular as riquezas, acumular riquezas nos céus, né? Aí a gente já falando de uma riqueza aqui que é diferente dessa que eu estou trazendo no nosso estudo de hoje, mas que também está dentro, né? A gente não deixa de estar ali dentro dessas inúmeras visões que a gente precisa ter desse tema. Eu não vou citar cada parábola, né, e cada passagem, porque cada uma aqui gera um novo estudo, inclusive o rico e Lázaro, né, essa passagem do rico e de Lázaro, que está em Lucas, no capítulo 16, ela foi objeto de estudo já aqui no Religare. Convido todos até a assistirem lá no YouTube. A Rose fez essa apresentação para a gente desse estudo. Foi até, inclusive, de onde surgiu o tema para o estudo de hoje, né? Assim, justamente por trazer sempre essa questão dessa dualidade entre o rico que está ali com a abundância e, no caso dessa passagem aqui, Lázaro, que era ali o mendigo que estava à porta desse rico e nunca recebeu desse rico nenhum tipo de auxílio enquanto vivo. E que após o desencarne de ambos, né, esse rico aparece no mundo espiritual em uma posição muito diferente da que ele estava aqui na Terra, e Lázaro, por sua vez, também. E aí quem passa a precisar ali do auxílio é esse rico. A gente tem a passagem do jovem rico, ele também, quando aquele rapaz que vai até Jesus e pergunta para Jesus, eu estou só dando uma pincelada também, para só não falar assim, citei e não recordei aqui para nós quais eram essas passagens, né? E esse jovem pergunta por que ele precisa fazer, né, para Jesus, para se continuar, para seguir Jesus. E Jesus fala, não, guarde os mandamentos, honrai vosso pai, vossa mãe, etc. E ele fala, não, isso aí eu já faço. Aí ele fala, não, então larga tudo que você tem e me segue. E aí nessa hora ele vai e fica pensando ali, porque ele tem muita riqueza, ele é muito rico. E aí ele acaba desistindo aí do plano, né, de seguir Jesus. E nesse momento, Jesus fala aquela emblemática frase que ela também vai aparecer aqui mais tarde, de que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha
do que um rico entrar no reino dos céus. A gente tem ainda o rico insensato, que é a parábola que Jesus utiliza para dar de exemplo para uma pessoa que chega até ele, falando sobre o irmão que não quer dividir a herança com ele. E aí ele fala de um homem que ficou preocupado ali de não ter onde colocar suas colheitas, colocou tudo, né, mandou construir um novo galpão para colocar tudo ali, só que naquela mesma noite ele prestou as contas dele lá nos céus, né? E a riqueza dele, todo aquilo que ele acumulou, ficou ali na terra, né? Então, sempre mostrando assim, como que a gente não carrega as coisas para o outro lado, né? Então, volta aí na leitura da Raquel, né? A gente deve acumular riquezas nos céus, que aí essa sim a gente consegue carregar. E a parábola dos talentos, que ela tem esse lado, esse viés da moeda, né, material mesmo, de que foi distribuída entre os servos de um senhor, para que eles tomassem conta dessas moedas para quando ele voltasse. E alguns dos servos foram lá e fizeram dessas moedas, ou mais moedas ainda. Um recebeu uma, transformou em duas, outro recebeu duas, transformou em três, etc. Mas um foi lá e guardou a moeda debaixo da terra com medo de perder essa moeda e ter que prestar conta dela. Então, assim, são alguns exemplos de como essa riqueza, pobreza, ter os bens materiais, não ter, estão presentes aí no Evangelho. Mas, né, ela também está presente ali no Livro dos Espíritos, porque, como não poderia deixar de ser, esse tema foi de muito interesse para Kardec, e ele faz ali a pergunta derradeira, né? Assim, que eu acho que é um questionamento que todos nós trazemos na nossa vida, diante das desigualdades, diante das nossas dificuldades, às vezes, de correr atrás desse pão de cada dia, né? Em que ele pergunta ali para a espiritualidade que participou da codificação: por que Deus deu a uns as riquezas e o poder e a outros a miséria? Então, vamos lá entender o porquê disso, né? E aí a gente pensa que é uma coisa muito complexa, mas não, a resposta é muito, muito concisa, né, da espiritualidade de luz ali, dos espíritos superiores, para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência, né? Então, resposta muito simples. A diferença entre um ter a riqueza e o poder e o outro estar na miséria vem para que a gente precise passar mesmo por provas diferentes, para que a gente seja testado em questões diferentes, né? Se todo mundo fosse rico, todo mundo passaria por um mesmo determinado tipo de prova. Se todo mundo também estivesse na miséria, seria também um tipo de prova que, em algum momento, a gente teria que testar o outro lado da moeda ali, né? Literalmente. E ele traz a lembrança, né? Assim, de que nós escolhemos essas provas. Então, se a gente às vezes se queixa demais porque tá difícil, porque que eu não vim lá, filho do Bill Gates, porque que eu não estou herdando a fortuna de alguém, etc., né? Assim, foi a nossa escolha para essa encarnação, pelo menos, né? Só que, igual ele vai dizer aqui, a gente acaba sucumbindo a elas, né? A gente escolhe com esse compromisso de que a gente vai usar essa prova para evoluir, para depurar ali as nossas questões morais, mas a gente acaba ali caindo nos nossos velhos vícios, né? Kardec não se dá tão por satisfeito assim, né, com a resposta, imagino eu, e ele continua ali, né, na resposta, na pergunta seguinte, ele vai e pergunta: tá bom, mas qual das duas é pior, né, mais terrível para o homem? A da desgraça, no sentido aqui de não ter, né, os bens materiais, ou a da riqueza? E aí, mais uma vez, a espiritualidade superior é muito concisa na resposta. São-no tanto uma quanto a outra. A miséria provoca as queixas contra a providência, e a riqueza incita a todos os excessos, né? Então, eu acho que aqui a gente já tem um primeiro
embate com a questão do senso comum, né? Porque, em geral, a gente sempre pensa que ser rico é muito mais fácil, né? A gente pensa, nossa, mas rico não tem que preocupar em pagar a conta no final do mês, não tem que preocupar que não vai ter dinheiro para comprar o alimento, não vai ter que preocupar que os filhos vão passar fome, os filhos vão ter a melhor escola, vão ter isso, vão ter aquilo. E a gente não olha tanto para o fato de que a miséria também tem a sua dificuldade. E ela está ali, ó, provoca queixas contra a providência, né? Assim, o fato da gente estar na posição mais vulnerável e às vezes não tão confortável, incita em nós esse ato que seria um ato de rebeldia, né? De questionar se é justo, se é certo isso, se é certo a gente estar naquela posição enquanto outros estão passando, estão tão melhores, né? Não estão passando dificuldades. E não existe coisa pior, né, gente, do que a gente atentar contra essa justiça de Deus, porque a justiça dele é perfeita. Então, quando a gente entra nessa questão da queixa contra a providência, contra aquilo que Jesus espera de nós, a gente está cometendo um erro grave, né? Então, não é à toa que na resposta anterior eles já tinham dito, nelas sucumbem com frequência, né? Então, a gente sucumbe estando tanto de um lado quanto do outro, da riqueza, porque incita aos excessos, né? E os excessos também são condenáveis, mas a da pobreza também, em função da gente cair nesse local da queixa, nesse local da revolta, muitas vezes, né? Nesse local de atentar mesmo e de passar a questionar se Deus está certo, se é justo, né? E se ele é soberanamente bom, mas se ele é tão bom, por que que eu estou nessa situação e o outro está ali é, com tanto dinheiro que ele nem vai gastar 10 encarnações para conseguir vencer, para conseguir acabar com aquele dinheiro, etc, etc. Né? Então, assim, é perigoso, né? A gente precisa estar sempre atento. E aí Kardec continua, né? Porque ele, acho que ele está assim, não está convencido ainda, né? A gente tá ali naquela coisa do humano, né? Que é normal, né? E ele era curioso demais. E ele estava muito certo, porque se ele tinha essa oportunidade de tirar a dúvida com essa espiritualidade superior, ele tem mais que fazer as perguntas, né? E aí ele vai e pergunta, mas estando o rico sujeito a maiores tentações, ele também não tem, por outro lado, mais meios de fazer o bem, né? Então, assim, se esse rico, tudo bem, né? A resposta anterior, vocês falaram aqui que o rico, ele acaba tendo estar mais sujeito aos excessos. Mas ele também não pode fazer muito mais caridade, comprar as coisas, né? Cesta básica, e doar casas, e doar isso, e doar aquilo. E aí os espíritos, sabiamente, mais uma vez, respondem. Mas é justamente o que nem sempre faz, torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. Né? Então, sim, seria ótimo, né, se de fato ele estivesse com todas essas tentações, mas que ele conseguisse utilizar essa riqueza dele, esses bens, essas posses, para fazer o bem, mas não é sempre o que acontece, né? E ele vai dizer aqui do porquê disso, né? Assim, ele acaba se tornando muito mais egoísta, orgulhoso e insaciável, sempre quer mais, né? Acha que as necessidades deles aumentarem muito, porque isso é verdade, né? Se a gente tem uma determinada condição financeira ali, a gente se adequa a ela. Se ela aumenta, a gente também aumenta gasto, né? A gente vai aprendendo a usufruir ali daquela condição mais confortável que a gente vai tendo. E o rico a mesma coisa, mas numa proporção muito maior, né? Então, ele acaba num determinado ponto nunca entendendo que ele tem o suficiente, ele sempre acha que ele precisa de mais, né? E aí, nesse momento, Kardec faz um comentário, né, após a resposta dos espíritos, e aqui entra a frase que eu já dei o spoiler lá no iniciozinho, né? A alta posição do homem neste mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça. Por quê? Quanto mais rico e poderoso é ele, tanto mais obrigações tem que cumprir, e tanto mais abundantes são os meios que dispõe para fazer o bem e o mal.
Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso foi que Jesus disse: em verdade vos digo que mais fácil é passar um camelo por um fundo de agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Né? Então, aqui Kardec está resumindo essas últimas três perguntas aí que foram feitas e dizendo que, de fato, a prova da riqueza, né, de poder, autoridade, ela é escorregadia, né? Porque o rico e poderoso, ele acaba contraindo para si mais obrigações de conseguir usar aquela posição, aquela riqueza para fazer o bem, né? E por ele não fazer, ele acaba contraindo mais dívidas do que, né, aprendendo com aquela oportunidade, né? E ele, se ele tem também mais meios de fazer o bem, a gente também tem que pensar que ele tem mais meios de fazer o mal, né? A gente vive em uma sociedade que a gente vê como é fácil para quem tem posses e status e determinadas posições sociais, de como é fácil fazer o mal e sair impune, né? Assim, perante a lei dos homens, né? Perante a lei de Deus, a gente sabe que não é assim. Mas então se ele fica com essa oportunidade de fazer o bem, também é igual proporção à capacidade que ele acaba tendo de fazer o mal também, né? E aí ele vai dizer que o pobre, a pessoa que vem na condição de pobreza, de miséria, ele é testado nessa resignação, né? E é por isso também que muitas vezes se desliza nessa prova, porque a gente tende, igual eu falei, a entrar nessa posição da queixa, né? De confrontar, de se revoltar, né? Sem compreender o nosso papel ali naquela prova que a gente está passando, né? E o rico pelo emprego que ele dá aos seus bens e ao seu poder, né? E que a riqueza, ela realmente tem esse poder de fazer nascer as paixões, né? Se a gente tem muito dinheiro, muitas facilidades, a gente acaba usando isso, em geral, para coisas mais fúteis, enquanto se a gente não tem, a nossa tendência é gastar melhor nosso dinheiro, usar melhor o nosso tempo, né? Que o nosso tempo já não é tão disponível assim, a gente já tem um tempo mais escasso, porque a gente precisa trabalhar, precisa estudar, precisa fazer várias coisas para conseguir garantir a nossa subsistência. Então, acaba que a gente tem um tempo de pensar coisa errada, de fazer escolhas erradas, menor do que aquele que está lá na opulência, né? Esse aí, ele acaba, infelizmente, permitindo que paixões ali menos morais, vamos dizer assim, se nasçam, né, e tomem espaço ali na sua vida, né? E aí vem essa frase de Jesus, né, que está ali no finalzinho dessa parábola, nesse passagem do jovem rico, de que acaba sendo mais fácil, mais difícil para o rico entrar no reino dos céus, né, por ele realmente se prender muito, e no caso dessa parábola na parábola da passagem do jovem rico, ele acabou demonstrando isso, porque quando Jesus falou para ele, larga tudo que você tem, aí ele já ponderou, né? Assim, ele estava disposto a fazer tudo, mas na hora que falou para ele largar a riqueza dele, ele acabou não conseguindo fazer isso, né? Alguém está com o microfone ligado? É para fazer algum comentário? Não? Ah, eu escutei o microfone ligando, achei que alguém precisava falar. Vou aproveitar e tomar uma aguinha, tá, gente? Bom, seguindo, então. Eu troquei a ordem das perguntas porque eu achei que elas se encaixaram melhor aqui na linha de raciocínio que eu construí, assim, para apresentar esse estudo, né? Então, Kardec, ele já havia, antes daquelas perguntas que eu li, questionado a respeito da questão se as desigualdades de riquezas, né, se elas tinham origem, né, a desigualdade das riquezas se não originavam da desigualdade das próprias faculdades, né, assim, se uns não tinham ali, talvez, mais capacidade ali para
conseguir, né? Para conquistar essa riqueza, assim. E aí a espiritualidade vai dizer sim e não, né? Da velhacaria e do roubo, o que dizes? Né? Então, o que, que ele quer dizer aqui? Que, tá, tem uns que realmente eles têm mais faculdades, mais oportunidades e etc., e eles vão acabar se sobressaindo mais do que os outros. Mas, e aquele que faz isso através do roubo? Né? E o que faz aquele. E o que só simplesmente herda? Né? O que, que ele está tendo ali de diferente, de além dos outros? Né? Aí Kardec vai e questiona, né? Mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões más. Que sabes a esse respeito? Né? Então ele está dizendo aqui, mas a pessoa que herda, ela não está fazendo nenhum mal, tá? Ela está herdando ali, né? Ela não trouxe aquilo ali de coisas ruins. E a espiritualidade responde: busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? Isso é o que Deus julga, e eu te asseguro, o que o seu juízo é mais severo que o dos homens. Né? Então, assim, nem sempre está isento ali de culpa aquele que está herdando a, a riqueza, porque a gente não sabe da origem dela, né? Nem sempre ela veio realmente de uma origem de trabalho, de, de uma ação moral, né? Muitas vezes, igual ele está falando aqui, a espiritualidade superior está dizendo, pode ter sido de uma expoliação, de uma injustiça, né? Algo que foi tirado de alguém injustamente. Então, se essa origem é má, né? Muitas vezes isso vem com uma carga, com uma consequência, né? E que a gente às vezes também leva, né? E a gente vê muito assim nas famílias, infelizmente, o como essa questão de herdar bens, né, gera sentimentos ali que não são muito agradáveis, né? E aí ele vai dizer aqui, né? Ainda quando bem adquirido, né? Então tá, a riqueza, eu vou herdar aqui, foi tudo bem, quem conquistou isso aqui conquistou honestamente, beleza. Mas e os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível, né? Assim, é uma coisa terrível, né? Que a gente vê assim quando vai ter aquelas divisões, a chamada ali inventário, né? O chamado inventário ali, e como que famílias que às vezes nunca tiveram problema nenhum passam a ter, né? Assim, por conta dessa divisão de bens. Então, é algo que mexe muito, né? A gente vê que a questão da posse, a questão do dinheiro é algo que mexe muito com as nossas paixões, realmente. Então, é algo que a gente tem que estar sempre tendo muito cuidado, né? De olhar para eles, para essas posses e para essa riqueza, com um olhar muito crítico e muito sóbrio, né? Porque se a gente deixar a coisa evoluir para lugares que a gente não deveria. Né? E aí a gente entra na questão novamente da questão das desigualdades, que realmente é algo que acredito eu, né, que é algo que nos instiga muito, né? E já nessa época, Kardec também provavelmente se sentia instigado por essa questão. E aí ele vai e pergunta, né, que se já terá existido a igualdade absoluta das riquezas, né? Será que em algum momento todo mundo tinha ali uma igual condição, né? E era todo mundo feliz, vamos dizer assim? E a espiritualidade vai dizer não, né? Não teve, né? E nem é possível que tenha, porque a isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres, né? E aí entra um pouco o gancho da pergunta anterior, porque a questão das faculdades, elas trazem essa diferença. Então, assim, se hoje todo mundo ganha R$ 1 milhão, um vai gastar estudo e vai amanhã estar com R$ 0. Um vai aplicar esse dinheiro, vai vender alguma coisa, vai ter lucro, etc, etc, vai fazer 2 milhões. O outro vai fazer 10, o outro vai fazer 100 milhões. Né? Aí a gente entra dentro da parábola dos talentos, né? Do que é feito da moeda que foi dada. Então, naturalmente, vai se criar uma nova desigualdade, né?
Mas isso já não tem a ver nem com a prova, né? Nem que Deus colocou cada um com o mesmo tanto de milhão, né? 1 milhão que foi para cada um. Porém, as diferenças individuais de cada um vai permitir que essas diferenças se façam novamente presentes, né? E aí ele vai dizer, né? E aí a gente entra até numa questão que política e social, né? Que alguns dizem que o remédio dos males da sociedade seria essa igualdade, né? Seria essa igualdade que todos tenham as mesmas condições financeiras, vamos dizer assim, né? A igualdade absoluta das riquezas. E aí a espiritualidade maior vai dizer: são sistemáticos esses tais, ou ambiciosos cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeito pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não correis atrás de quimeras. Então, eu acho que nesse ponto aqui fica muito claro o que é realmente que a gente tem que combater, né? Não é se revoltar contra a riqueza e querer que todos sejam ricos igualmente, mas combater o egoísmo que faz com que o que tem não trabalhe para que a sociedade desenvolva e o que não tem, muitas vezes, acaba não tendo essa mesma oportunidade, né? Então, nesse ponto aqui, a espiritualidade é muito certeira e muito firme na resposta, né? Inclusive, ele vai dizer que o que fala sobre isso, o que fala sobre essa absoluta igualdade das riquezas, muitas vezes ele é ambicioso e cheio de inveja, né? Que no fundo ele não quer uma igualdade social, ele só quer estar numa posição melhor, né? Então a gente precisa combater uma chaga mais moral, né? Porque combatendo ela, a questão social, econômica, ela vai naturalmente ter um salto, né? Ela vai se adequar. E aí, dando continuidade à questão da igualdade, né? Até porque a gente está dentro desse capítulo, inclusive, desde a primeira pergunta, a gente está dentro do capítulo 9, que é a da lei de igualdade do Livro dos Espíritos, né? Que é uma lei de Deus, né? Então, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas igualdade, sendo que a gente tem desigualdade, né? Como é que fica isso? E é por isso que todas essas perguntas vêm trazendo essa, esse tema, né? Essa questão. E aí a pergunta vai ser: por não ser possível a igualdade das riquezas, que foi o que ele já deixou bem claro ali na pergunta anterior, né? O mesmo se dará com o bem-estar? Então, eu vou focar um pouquinho aqui na pergunta antes de ler a resposta, até para que a gente reflita, né? E medite juntos aqui. É, igualdade de riqueza é igual igualdade de bem-estar? Né? Se ele coloca aqui na pergunta aqui, ele já está colocando como uma coisa que não está necessariamente atrelada à outra, né? Então, só aí a gente já tem um pouquinho da resposta, né? Assim, a gente às vezes se preocupa demais com a questão do poder econômico, né? De ter os bens materiais, de ter a riqueza financeira, né? De ter a, o dinheiro em si, que o bem-estar nem sempre está ali acompanhando aquela preocupação, né? Não é à toa que tem pessoas que, inclusive, adoecem nessa busca, né? Trabalham, 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 ficam doentes do corpo, da mente, em busca de uma riqueza que não traz esse bem-estar, né? E aí vamos então para a resposta. Não, mas o bem-estar é relativo e todos poderiam dele gozar, se entendessem convenientemente, porque o verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo como lhe apraza e não na execução de trabalhos pelos quais nenhum gosto sente. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. Em tudo existe o equilíbrio. O homem é quem o perturba, né? Então, assim, de novo, ele vai deixar bem claro aqui que todos poderiam, né? Ele vai colocar ali, todos poderiam dele gozar, todos poderiam estar dentro de um bem-estar, né? Mas que a gente, porque ele verdadeiramente o bem-estar consiste em a gente usar o nosso tempo com o que nos dá prazer, né? E não na execução, às vezes, de um trabalho que a gente não tem nem vontade de fazer, né? Mas, não, mas é porque o dinheiro, ele me dá uma capacidade de desfrutar de determinadas
de determinados luxos, de determinadas facilidades, mas está feliz fazendo aquilo? Né? A gente precisa pensar nisso, porque o bem-estar está atrelado a isso, como a gente usa o nosso tempo. A pergunta e a resposta, ela está bem clara nesse sentido. Então, adianta a gente ficar usando tanto tempo da nossa vida, né? E o trabalho consome, sim, um tempo muito grande, em algo que não necessariamente nos traz prazer, né? Trabalhar, todos nós temos que trabalhar, né? Mas, assim, a escolha desse trabalho, ela está adequada ao que realmente a gente gostaria de fazer, né? Ao que nos traz prazer, felicidade e satisfação, né? E ele vai dizer ainda que tudo existe um equilíbrio, mas nós, né, o homem, a sociedade, nós seres humanos é que perturbamos esse equilíbrio. Aí dentro dessa pergunta aí tem a letra A, que ele vai dizer: será possível que todos se entendam? Né? Será que um dia a gente vai chegar lá, a gente vai conseguir fazer essa sociedade toda se unir para esse bem maior? Aí a resposta é: os homens se entenderão quando praticarem a lei de justiça. Né? Então, assim, que bom que ele deixou uma esperança, né, gente? Ele falou: não, de jeito nenhum, vocês nunca vão entender, nunca vão chegar num consenso. Não, vamos sim. Né? A gente é capaz de se entender, de criar uma sociedade mais justa, mais igualitária, desde que a gente comece a entender e praticar a lei de justiça. Né? Que se a gente ainda não tá nessa sociedade, é porque a gente ainda não está praticando ela. Né? Então, vamos se atentar a isso. Mais uma vez aqui, eu, né, coloquei um pouquinho atrás, fui lá atrás na pergunta, né, coloquei ela fora da ordem aqui, em função da linha de raciocínio aqui para o estudo. E aí eu entro naquela questão que eu já até comentei, né, da gente questionar essa igualdade, né, assim, porque muitas vezes é revoltante mesmo, né, a gente olhar, assim, para pessoas que têm tanto, outros que têm tão pouco, e a gente fica naquela coisa: nossa, meu Deus, mas está certo isso mesmo? Será que Deus está permitindo uma coisa dessas? E aí essa resposta, que é uma frase, explica tudo, né? Assim, é lei da natureza, ou seja, Deus, né? Deus permitiu, Deus que criou a desigualdade das condições sociais, não as de riqueza, mas as sociais, né? Assim, da gente ter ali um extremamente pobre, passando fome, e o outro ali, rico, milionário, né, com uma fortuna que nem em 20 encarnações ele vai conseguir é, acabar com ela. E a resposta bem clara: não. É obra do homem e não de Deus. Então, a gente precisa parar, às vezes, de tanto justificar, né? Porque em muitos momentos a gente acaba, às vezes, tendo um olhar pouco complacente para com a dor do próximo, entendendo que, não, mas né, Deus quis assim, se está assim é porque Deus quis. Entender que não, né? Nós, enquanto sociedade, muitas vezes estamos causando essas dores, causando essas desigualdades. E aí a gente precisa buscar aonde, né? Buscar onde que a gente está contribuindo para isso. Porque quando ele fala obra do homem aqui, não é um homem, não, né? Não é lá uma pessoa que está fazendo isso. Somos todos nós, né? Somos todos esses seres que Deus deu o livre-arbítrio, pôs aqui para conviver e que estamos falhando aí em algum aspecto. Né? Então, a gente precisa trabalhar para cada vez mais entender qual que está sendo a nossa contribuição nesse sentido e tentar mudar isso. Né? E aí, mas Kardec quer, né, assim, a gente possa ter esperança. E aí ele vai e pergunta, né, se algum dia essa desigualdade vai desaparecer. Né? E aí a resposta é: eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Então, notícia boa, né? Não é eterno, eterno é somente as leis de Deus, né? Então, assim, as leis de justiça dele, a lei de igualdade dele, tudo vai ser eterno, mas
A desigualdade, não. Então, é possível que a gente consiga vencer isso. Mas, né, para isso a gente precisa trabalhar em nós, e aí entra o indivíduo aqui, o individual, que é cada um de nós pensar em melhorar quanto ao nosso egoísmo e ao nosso orgulho. Né? Porque se ele está predominando, ele está causando essas desigualdades, ele está em nós. E aí a gente precisa de ver onde, né? E quando a gente conseguir combater isso tudo, individualmente, socialmente, vai restar apenas a desigualdade do merecimento. Né? Claro que vão ainda haver as diferenças, porque ele já respondeu aqui para a gente que nunca vai ter uma igualdade de riquezas, né? Mas vai ter a questão do merecimento de cada um. Aquele que trabalha mais, ele vai ter um pouquinho mais, mas ninguém vai passar necessidade, igual hoje em dia, né? Assim, aquela condição mesmo precária de pessoas que não conseguem garantir a própria subsistência, né? Então, isso aí, a gente realmente precisa lutar para que a gente acabe com isso, né? Isso não é de Deus, é do homem, né? Tá bem claro aqui que é uma obra do homem. Aí, seguindo, ele vai dizer, vai perguntar, né? Ter um pouco de interesse ali em relação àquelas que se dispõem desses bens ali de uma forma meio despreocupada, né? Assim, mas que acabam não gastando essa fortuna, esse dinheiro que foi dado a ela, de uma maneira útil, né? Assim, aí ele quer saber se essas pessoas, né? Assim, têm algum merecimento por ter esse desapego, né? E por gastar, se precisar de pagar para o outro, ajudar o outro, etc. Não tem apego. Aí ele vai dizer qual o merecimento que elas têm. Né? Aí a resposta vai ser que eles têm esse merecimento do desinteresse, mas não do bem que poderiam fazer, porque ao invés de estar gastando ali com desprendimento, né, já que você é tão desprendido, usa para fazer o bem. Né? O desinteresse é uma virtude, mas esse fato ali de não ter essa responsabilidade com essa fortuna, com esse dinheiro que foi confiado a essa pessoa, já se mostra ali uma falta de juízo, né? E ele vai dizer que se a riqueza, assim como ela não é dada a uns para ser trancada num cofre, né, ela também não é dada para o outro para ficar sendo jogada ao vento. Né? Existe um bem que se pode fazer, existe é, um determinado fim que você pode dar a essa riqueza que vai ser positivo, né? Porque ela é um depósito, né, de que uns e outros terão que prestar contas. Aí vem de novo a parábola dos talentos, né? Assim, cada servo ser dado uma moeda, uma quantidade X de moedas. E todos nós vamos ter que prestar contas delas, né? Se foi uma, se foi duas, se foi três, se foi dado para nós, não interessa, a gente vai prestar conta delas, né? Então, se a gente tinha muitas e não fez com ela nada que fosse positivo, nós vamos ter ali a nossa cobrança também, né? E lembrando sempre a questão de depósito, né? Assim, nada do que a gente traz para essa vida, nem esse corpo, nem a nossa condição física, nem a nossa condição de status, nada ela vai ser levado para a gente no outro plano, né? A gente está aqui simplesmente com esses empréstimos, né? E a gente vai voltar para lá sem nada disso. Né? O que a gente pode carregar, e aí entra o ajuntar e tesouros nos céus, né? São essas nossas melhorias que a gente tem que procurar fazer, né? Seja ela tendo a riqueza ou estando na pobreza. Né? Aqui eu vou dar uma pulada aqui, que são questões que também falam sobre questões de riqueza, sobre esse tema, mas em função do tempo, eu vou deixar que vocês anotem aí para darem uma lida depois, que são interessantes da gente continuar meditando sobre esse assunto. Mas eu vou dar um pulo aqui, senão a gente não consegue ver o restante do estudo, né? Aqui é uma pergunta que eu não vou pular porque ela é muito importante, porque muitas vezes a gente fica ali com aquele pensamento de que, nossa, mas eu queria ser rico para ajudar o outro, né? Assim, nossa, se eu tivesse dinheiro, eu ia fazer tanta coisa boa, nossa, eu ia ter uma casa só para animais resgatados, eu ia
dar não sei quantas cestas básicas, eu iria construir um alojamento para pessoas sem teto, nossa, eu ia construir casinha para o pessoal que está ali debaixo da ponte, e fica ali naquela divagação, né, de que se eu fosse rico, eu iria fazer isso tudo, eu ia poder fazer muitos bens. E aí, Kardec, que não é bobo nem nada, ele, vamos, então, né, assim, quando a gente pensa essas coisas, assim, a gente é reprovável a gente pensar isso, né, que se a gente tivesse riqueza, a gente iria poder fazer esse bem. E aí, a resposta dos espíritos, né, de luz. Tal sentimento é, não há dúvida, louvável quando puro, mas será sempre bastante desinteressado esse desejo? Não ocultará nenhum intuito de ordem pessoal? Não será de fazer o bem a si mesmo em primeiro lugar que cogita aquele em que tal desejo se manifesta? Né? Então, acho que a gente tem que sempre refletir se realmente esses desejos são genuínos, né? E se eles, ou se eles são secundários, né? Assim, se eles são o principal que a gente realmente gostaria de fazer, ou se eles são secundários. Por quê? Pode ser que de repente ali esse desejo seja atendido, né? Assim, que a gente ganhe essa riqueza. Será que a gente vai dar conta de cumprir com todo esse planejamento, assim, de fazer o bem, né? E a gente não vai se escorregar ali para aqueles lados das paixões que a riqueza suscita, né? Então, é, é bem, é bem importante que a gente tenha muita certeza de que é essa a nossa intenção, né? Porque eu vou pular essa daqui, nessa aqui na pergunta aqui à frente, aqui, ó, porque ele vai perguntar aqui, né? Os espíritos podem fazer com que a gente tenha as riquezas? Aí ele vai dizer que sim, às vezes como prova, né? Quase sempre, porém, recusam como se recusa a criança a satisfação de um pedido inconsiderado, né? Então, assim, cuidado com o que desejes, né? Assim, porque às vezes a gente está pedindo com essa falsa pretensão, né? Ou às vezes até uma pretensão genuína, pode até ser genuína. Mas será que a gente vai ter a firmeza moral de lidar com isso, caso seja realmente nos confiado essa prova, né? E, inclusive, ele vai perguntar se são bons ou maus espíritos que concedem esses favores, né? E é outro ponto importante da gente aqui refletir, né? E aí vai dizer que uns ou outros, depende da intenção, né? As mais das vezes, entretanto, os que concedem são os espíritos que vos querem arrastar para o mal e que encontram meio fácil de o conseguirem, facilitando-vos os gozos que a riqueza proporciona, né? E faz todo sentido, porque o espírito de luz, o espírito guardião, os nossos mentores, eles querem o nosso bem, eles nos conhecem às vezes muito mais do que a gente consegue conhecer de nós mesmos estando encarnados. Então, eles sabem que determinadas coisas são mais sensíveis para nós do que outras. Então, ele vai conceder as coisas para nós, conforme, lógico, Deus permita, mas conforme também o que ele sabe que a gente vai dar conta, porque Deus não dá prova nenhuma que a gente não dê conta de suportar, né? Ele não vai dar prova para a gente falhar, porque seria injusto, né? Então, ele dá a prova que ele sabe que a gente tem capacidade de vencer. Se a gente vai vencer ou não, aí já é outra coisa, já depende muito mais da nossa força moral, né? Nossa intenção no bem. Mas que a gente é capaz, a gente é. Então, se eles veem que a gente não é capaz, eles vão é, nos vamos dizer assim, não permitir que aquilo não chegue até nós. Agora, os outros que querem o nosso mal, que também nos conhecem muito bem, às vezes podem conceder isso simplesmente para ver a gente entrar aí por um caminho não tão bom, né? E aí eu vou voltar um pouquinho aqui, porque entra de novo naquilo que a gente estava conversando sobre as desigualdades, né? E de como isso é recorrente, né? Essas perguntas voltando nesse sentido. E aí a pergunta é, por que que são mais numerosas, né, as pessoas que sofrem do que as pessoas que são felizes, né? E aí a resposta é, nenhuma é perfeitamente feliz. E o que julgais ser a felicidade, muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto,
Para responder a teu pensamento, direi que as classes a que chamas sofredoras são mais numerosas, por ser a terra lugar de expiação. Quando houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz. Aí, e ela lhe será o paraíso terrestre. Né? Então, a gente precisa compreender que, infelizmente, nós ainda somos portadores ali do orgulho, do egoísmo, e por esse motivo ainda a maior parte da nossa sociedade está em sofrimento, seja pela questão financeira, né, ou as demais questões morais. Eu vou puxar aqui para o finalzinho, né, gente, porque eu passei aqui do tempo. O Evangelho eu vou deixar também aqui de referência, tá? Que esse tema também está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo do capítulo 16, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o item 8, né? Ele vai tratar justamente sobre essa questão da desigualdade das riquezas. Então, também é um ponto interessante, importante da gente ler e refletir, né? E meditar e trazer para nós mesmos, porque muitas vezes a gente questiona muito o porquê disso, né? O porquê das desigualdades, o porquê da condição que a gente se encontra, o porquê da condição que o outro se encontra, que é pior ainda, né? Então a gente precisa sempre ter o evangelho ali em mente e o evangelho também, segundo o Espiritismo, porque são ensinamentos que nos ajudam a lidar com essas questões de maneiras mais com uma compreensão um pouco maior, né? Para que a gente saia desse senso comum. E Emmanuel, que aí também não se furta ao tema das riquezas, né? Eu trouxe dois textos dele, que eu vou ler esse porque ele é bem pequenininho e o outro eu vou deixar de referência. Ele vai falar: sempre amor para os pobres, para os ricos também. Esse ajuntou milhões, mas tem úlcera gástrica. Aquele fez armazém e traz sonda nos rins. Outro comanda o ouro, mas perdeu os 2 filhos. Outro fez um palácio, mas vive em solidão. Compaixão para os ricos. Os ricos também sofrem. Né? Então, que a gente tenha compaixão por todos, né? Assim, para os pobres, sempre amor, né? A gente está aqui e precisa, sim, se compadecer de todos os irmãos que estão em diferentes sofrimentos, né? Em diferentes graus de evolução e de condição social. Mas a gente esquece de olhar para o sofrimento do rico também, né? A gente entende, igual eu falei lá no início, que a vida do rico é muito boa, é muito fácil, ele tem tudo, a vida dele é muito mais simples que a minha, que trabalho, que estudo, que tem que sair de casa às 6 horas da manhã, que volto 8 horas da noite, tem que trabalhar em casa, e etc, etc, né? E a gente esquece de ter esse olhar, de que cada um tem a prova ali que merece, que escolheu e que dá conta, né? E o outro texto, ele faz até uma referência da parábola do rico da parábola, né, lá, que é da história do Lázaro, que eu contei bem resumidamente aqui, só para ilustrar, que está no livro Tocando o Barco, a mensagem 24. E aí ele vai dizer aqui que muitas vezes a gente também é esse rico aí da parábola, né? A gente também está passando por pessoas que estão com as mais diversas necessidades, que não são só financeiras, né? E que a gente muitas vezes está com os nossos olhos fechados para isso. Então, que a gente precisa meditar também um pouquinho sobre o que a gente pode fazer para além da caridade material, né? Que a gente não precisa de ter riqueza para que a gente consiga auxiliar o próximo, né? Com as nossas faculdades e as nossas riquezas interiores, com as nossas qualidades morais, com a nossa inteligência, com a nossa compreensão, a gente também pode fazer muita coisa, né? E a gente precisa fazer, porque a gente também vai prestar conta disso. Eu agradeço a todos que estiveram presentes aí até o momento. Agradeço a Raquel pela leitura mais uma vez, né, que contribuiu aí para ilustrar também o nosso estudo, a Valéria pela direção aí do estudo dessa noite, e fico aí no aguardo de uma próxima oportunidade.